Como policial, como repórter policial, tu acha que já foi pior as coberturas do que está sendo hoje? As coberturas... Tipo assim, as matérias, assim, porque o assassinato antigamente ele era mais... Hoje você tem celular, tudo você filma, hoje tudo é mais exposto. Mas tinha uma romantização na figura do jornalista policial, mas se você viajar um pouquinho no tempo e você fizer uma leitura, a maioria era viciado em pó, fumava pra caramba, era alcoólatra, a maioria. Eu peguei esse tempo, eu peguei o finalzinho desse tempo de redação. Eu tô com 40 anos de idade e 20 anos de profissão. Era uma coisa do uísque, do triste, E que era romantizada essa figura, que eram os caras, eles já eram depressivos, cara. Parei pra pensar agora, mas já era. E você tinha quantos anos? Eu comecei na época com 20 anos. Meu Deus do céu, tadinha, né? Tipo assim, 20 anos. Bem-vindo, vem aqui que eu vou destruir a sua cabeça. Posso só fazer uma questão sobre esses caras, porque sempre me lembro do Tim Lopes e tal. Ah, sim. Eu sou comadre, né? O padrinho do meu casamento é o Bruno Quintela, que é o filho do Tim Lopes. Nossa, meu amigo irmão. A figura do Tim Lopes, por exemplo. O Tim Lopes, ele foi morto como X9. Por quê? O Tim Lopes era um cara que vivia dentro. Ele é um cara que permeava ali dentro. É um cara que foi acolhido ali dentro. Era um cara que bebia com os caras, que comia a mulher de lá. E aí é o cara que denunciou a feira de droga. Maconha de 10, pode 15. E aí ele foi truculentamente morto do pneu. O que é o pneu? O pneu é o micro-ondas, que é o mesmo lugar que meu pai quase foi quando meu pai foi atrás desse cara que abusou de mim sexualmente. Que prometeram que ia botar meu pai no pneu, botaram um fuzil na cabeça do meu pai. Mas não tem uma coisa do tipo, caralho, o cara abusou de você sexualmente, a favela não defende mais o lado de quem vai... Mas então, meu pai, ele chegou de uma maneira muito errada para dentro da leitura do tráfico ali dentro. Ele não chegou pedindo permissão, que é uma outra leitura louca, né? Você tem que pedir permissão. Você tem os caras que você tem que falar, tem um tribunal próprio, tem um julgamento próprio, tem um tribunal ali, tem as próprias leis, o próprio tribunal é diferente. Puta merda. É uma lei que movimenta totalmente diferente do que a gente imagina no asfalto. Como você trabalhou para não ser um Tim Lopes? Principalmente por essa proximidade dele. Exatamente. Da notícia que ele porque dava. você é uma menina... Mas foi muito pouco, hein? Porque você é muito inteligente, você fala muito bem e você é muito justa. Tenho uma coisa de... Eu sei, mas a justiça, ela, infelizmente, ela é frágil, porque você é justa. Sou justa, tá bom. Vai lá, corajosa, morre lá. E entre o ser justa e entrar no julgamento equivocado também tem uma linha muito tênue, tá? Como é que você vai ser... Como é que você vê no Tim Lopes, seu amigo Tim Lopes, morrendo... Não, e um ícone pra mim. Um ícone, o cara é ídolo, tipo, o cara fez uma matéria incrível. Várias. Mas essa no caso. O cara era o cara ele era o ícone da tua parada. Ele era o ícone da... Porra, era teu muito, negócio... É o cara que fez uma matéria sobre a população de rua. Ele foi mendigo, ele virou mendigo durante um tempo para fazer essa matéria. Ele era muito sensacional. Então é um cara que me inspirou muito, mas muito. Então o seu caminho era ser um Tim Lopes no sentido de profissional. E quase fui, né? Porque quase fui morta várias vezes. Não, no sentido profissional, no sentido... Você mirava assim, puta, eu quero ser esse cara. Não, mas eu quase fui morta várias vezes por querer esse cara. Como que você... Quando eu fui tirar a carteira de motorista, por exemplo, eu descobri que estava rolando uma milícia na Ilha do Fundão, que era com conivência da Polícia Federal, da Polícia Militar e do Detran. Eu botei uma câmera escondida na bolsa, fui com o cinegrafista escondido, tal, fizemos toda a matéria, tudo, denunciamos. O cara do Detran foi exonerado, os policiais foram exonerados. O que aconteceu comigo? Tive que ficar 2 meses afastada, sumida, assim, sabe? Porque eu fui ameaçada de morte. Fui entrar uma vez para fazer a matéria, e nem era uma matéria de polícia não, era uma matéria de comunidade e tal, que estava com um buraco lá no Caju, e era atrás ali do cemitério do Caju. Quando eu cheguei atrás do cemitério, estava um cara com... Eu não sei se é uma bazuca, isso não sei de fato o que era, que estava com um negócio aqui no meio das pernas, que era uma arma gigante, que eu nunca tinha visto, e nunca mais vi. E um monte de caras armados cercaram o nosso carro, me tiraram pelo cabelo, me deram tapa na cara. O meu motorista da TVE, ele se urinou todo, porque também levou tapão. Cara, mas foi uma parada surreal. Surreal. E aí a leitura a Aline é forte, a Aline aguenta, que é a mesma leitura que fazem nos hospitais quando a mulher preta vai ter filho. Ela é forte, ela aguenta, não precisa da anestesia. É a mesma coisa. E aí, quando eu cheguei quando eu liguei para a redação, o pessoal falou assim, então você vai fazer um ao vivo agora, já que caiu essa matéria. Eu falei assim, caralho, eu fui ameaçada de morte, eu quase morri. Mas não morreu, né, Aline? Vai, segue a vida. Então o meu foi sempre segue a vida, segue o baile.
segue a vida. Essa desse cara da arma foi a coisa mais pesada que você... Não, eu já desci dentro de... Uma vez eu fiquei no... Eu cobri 14 ocupações de UPP, de 14 favelas, né? A primeira foi o Santa Marta, Dona Marta, depois foi o Complexo do Alemão e tal, e quando teve no Morro da Providência, a ocupação, eu estava lá em cima, estava lá no altão. E aí, pô, geral desceu, e eu estava fazendo a matéria, entrevistando as pessoas, eu não vi. E eu estava conseguindo, né? Porque eu consigo entrevistar morador, eu consigo chegar, porque eu sei chegar. Eu não vi que a galera tinha descido, eu fiquei sozinha com uma repórter do jornal Dia. E aí os caras viram, a gente começou a soltar tiro, tinha uma viatura. A gente não conseguia entrar na viatura, a gente entrou numa igreja e soltando fogo na igreja. O Caveirão, que é o veículo blindado, que já estava descendo, ele voltou para buscar a gente. Então eu desci, eu tive que entrar no Caveirão e assim, passando tiro muito perto. E quando eu entrei no Caveirão, tinha um cara preto, morto, com tiro de 12, que ele entra fino e sai enorme. Sim. Então tinha encéfalo espalhado pelo blindado todo. E eu fiquei olhando, aí assim, foi me dando uma lembrança de muita coisa, sabe? E aí ali eu desmaiei no Caveirão, né? De tanta coisa que foi lembrando, né? De tanta coisa que eu passei. E aí me deu. E eu reparei que eu não podia realmente mais fazer. E para mim, o que rompeu mesmo, assim, eu falei assim, porra, não quero mais saber dessa merda. Foi quando o meu vizinho, ele foi preso por uma... E não foi nem tráfico, foi receptação de coisa roubada que ele estava. E aí a minha chefe me obrigou a fazer a matéria. E me obrigou mesmo a fazer a matéria. E, porra, quando eu cheguei lá, eu tive que dar de frente, cara, pra ele. E ele olhou pra mim, assim... Você vai me fuder, né? E aí, pra mim, eu falei assim, porra, real, eu não quero mais, eu não posso mais, eu não tenho mais emocional, não tenho mais estrutura. Mas você não fez? Você... Pô, eu fiz, mas eu não coloquei a cara deles, né? Eu fiz sem colocar a cara. E aí, pra mim, assim, muita coisa pesando, muita dor. Aí eu falei assim, eu não quero mais estar conectada nessa dor, né? Eu não quero mais isso. Só que não era uma coisa também tão consciente, porque eu não tinha essa força, né? Você estava sobrevivendo. Eu estava sobrevivendo ainda. E estava ali naquela chafurdando ali, naquela loucura toda, naquela lama toda. Eu só fui mesmo ter consciência de tudo que eu passei, foi quando eu cheguei nesse fundo do poço, há pouco tempo, que isso tem muito pouco tempo, de depressão profunda, de síndrome do pânico, e que eu passei a buscar esse letramento racial e social, porque é indissociável, né? E aí quando eu comecei a buscar e comecei a fazer essa leitura de que não é pessoal, não era contra mim, todo o racismo que eu sofri não era só contra mim, é uma estrutura macro, que tudo que eu sofri, que na verdade o Dadu não tem culpa, porque ele também é uma vítima do sistema, e que na real, assim, os bandidos não é uma culpa, meu irmão. E eu não estou de boazinha passando pano, não. É porque é um sistema muito macro. É um sistema muito macro. Quem que é o culpado? Porra, o sistema colonial que se perpetua até hoje, que tem esse status quo. A gente tem que fazer uma reforma política. E essa reforma política tem que vir antes da reforma política. Para ter uma reforma política, tem que ter uma reforma da educação. A gente tem que ter educação, cara. Que Brizola tentou fazer na época. Que Darcy Ribeiro tentou fazer na época. Se a gente não der educação, não tem. Mas aí essa galera entende que não dá para ter educação. E aí é o que mais me dói. De ficar nessa porra. Pra onde que a gente vai, cara? Eu tenho um sobrinho preso. E não dá, porque eu entendo que não vai mudar, porra. Enquanto a gente estiver ostentando Prada, Gucci, mostrando que o wannabe é o bacanão, é mostrar, é ostentar. Enquanto a gente viver num sistema perverso, capitalista, de não ler o outro, enquanto a gente não se voltar para os povos originários, a gente não se entender tudo como primitivo, que a gente entender que a gente precisa entender que a gente vai tudo morrer. E aí vem uma pandemia e a gente não consegue entender para onde que a gente vai. E aí, para mim, é o que me dói ainda, assim. Eu ainda tenho essa dor, que eu tento muito curar ainda. Você tá falando muito sobre, pelo que eu tô vendo, assim... Tipo, você quer uma água? Tá tudo certo. Pega um pano ali para tudo certo. Um papel. Você... A gente respira. Relaxa. Nossa, você é isso, você é intenso, eu adoro isso. Sou visceral demais. Você é muito visceral, cara, eu te amo, de verdade.